Dê aí, aí, ó. Reverendíssimo Padre Fernando Pereira, pároco desta paróquia de São Francisco de Assis, na cidade de Curral Novo, do Piauí. Excelentíssimo senhor prefeito Juninho de Marinalva. Cumprimentamos o ex-prefeito Abel Júnior, também o chefe de gabinete Erisvaldo Gomes. Dileto povo de Deus, presente aqui na praça da igreja de São Francisco, você que acompanha, que reza conosco a Eucaristia, através das mídias sociais da nossa paróquia, a nossa saudação de paz, de alegria, desejosos de que a graça e a bênção de Deus possa alcançar o seu coração, o seio da sua família. Porque de fato, irmãos e irmãs, é dessa graça, é dessa bênção que nós precisamos, e foi porque precisamos dela que viemos até aqui nessa noite, como também nas demais já passadas. A liturgia da palavra que nós escutamos a partir do texto do Evangelho, ela nos coloca diante de uma situação que chama muito a nossa atenção. Porque o evangelista São Lucas, ele começa dizendo que estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Se a gente toma essa palavra, ser levado para o céu, parece, humanamente falando, algo assim que enche o coração, como que ser levado dentro de uma ideia da inexistência do sofrimento. Porém, todos nós sabemos pela palavra de Deus que aquilo que Jesus experimentou antes de fato ser levado para o céu. Ele que passou no mundo fazendo o bem, que nos inspira a também fazermos, experimentou da dor, do sofrimento, da rejeição, inclusive da morte e morte de cruz. E nós encontramos o sentido da nossa vida e de muitos sofrimentos pelos quais passamos enquanto peregrinos neste mundo, olhando para o Cristo Mestre, aquele que por amor a nós entregou-se a si mesmo no madeiro da cruz. E é exatamente por isso que quando bate em nós a dor, o sofrimento, as angústias que são próprias desse mundo, nós não podemos entrar em desespero, nos angustiarmos, mas devemos antes olhar para a cruz e buscarmos o significado de tal experiência dolorosa. E contemplando o mistério do Redentor, nós encontramos o verdadeiro sentido para as nossas dores. E a palavra acrescenta que Jesus tomou a firme decisão de partir para Jerusalém, aonde se consumaria toda a sua missão na morte e na sua ressurreição.
E essas palavras do Evangelho devem ser para nós algo que traga aos nossos corações uma animação, que traz acalento ao nosso coração, porque muitas vezes também na nossa vida nós somos chamados a tomarmos a firme decisão pelo Senhor, mesmo diante das incertezas do mundo, mesmo diante das dores, dos sofrimentos, mesmo diante de um mundo que nos oferece tantas outras coisas que também são boas, mas que não são essenciais para a nossa vida. E seguir Jesus, irmãos, é uma firme decisão contínua, diária, que nós precisamos tomar a cada dia. Nós não podemos imaginar que pelo fato de um dia nós termos recebido o sacramento do batismo ou os demais sacramentos da igreja, nos feito cristãos, católicos, não precisa mais dessa decisão, porque já foi tomada. Não. Todos os dias nós somos experimentados. E é nesses experimentos que nós somos chamados a de novo decidir por Jesus. E Jesus, ele decide ir para Jerusalém, consciente de tudo aquilo que ia acontecer com ele, consciente de sua paixão, morte e ressurreição. E como em nossos tempos, Jesus, que um dia vai voltar a nós, naquele momento ele envia mensageiros à sua frente. Estes entram na cidade dos pagãos, chamada Samaria, porque Jesus queria salvar, como de fato quer, salvar a todos os homens e mulheres. No itinerário de Jesus não há os preferenciais, não há os escolhidos para o reino, porque escolhido é todo aquele que acolhe em seu coração a sua palavra. E por isso ele deseja entrar na terra da Samaria, para também converter os pagãos, para também falar das maravilhas do reino de Deus. Mas aquela cidade inteira o rejeita, não aceita que Jesus nem sequer entre no povoado. E essa Samaria, irmãos, muitas vezes é o nosso coração fechado à palavra de Deus. É muitas vezes quando nós dizemos não ao Senhor, quando muitas vezes nós deixamos de fazer a vontade de Deus para fazer a nossa própria vontade. É fechar o coração, é estar fechado para as coisas de Deus, é não permitir que de fato o Senhor assuma na nossa vida o seu senhorio. E aos poucos, dadas as correrias do nosso tempo, também nós fechamos o nosso coração para o Senhor e nos tornamos o nosso coração terra de pagãos, apesar de sermos batizados e até dizermos ser crentes no Senhor. E semelhante também às nossas atitudes são as atitudes dos discípulos, que voltam para Jesus certamente indignados, porque ninguém abre a porta da casa para receber o Senhor, e agora pedem permissão a Jesus: Senhor,
queres que mandamos descer fogo do céu sobre eles? Quantas vezes também nós, igreja, não saímos em missão e encontramos portas fechadas, ou pessoas que nos fecham as portas, e voltamos também indignados, desejosos de que a realidade fosse diferente, e muitas vezes nos prostramos diante de Jesus, como fizeram os discípulos, talvez não para pedir que desça fogo do céu, mas para se colocar de forma angustiada a experiência da rejeição. E dentro desse mesmo itinerário de vida, nós podemos, nesse processo de rejeição, recordar de quantas crianças são rejeitadas pelos seus próprios pais, de quantos idosos são abandonados pelos seus próprios filhos ou parentes, e nós devolvemos a dor que Jesus sentiu da rejeição nas nossas atitudes, quando também rejeitamos os nossos irmãos. Quando não somos capazes de abrir o nosso coração para acolher o outro. Quando não somos capazes de olhar com ternura, com compaixão, com misericórdia para com aqueles tantos irmãos e irmãs que sofrem, que são injustiçados, que são abandonados, que são deixados para trás. Porque vivemos em um tempo em que as pessoas valem aquilo que têm e não o que são. E nesse pensamento, os pobres e excluídos ficam sempre à margem. São Francisco de Assis, o padroeiro desta nossa paróquia, na sua experiência de amor com Jesus, compreendeu isso. Ao contemplar o rosto dos pobres, dos sofridos, dos abandonados, ele via o rosto do próprio Jesus. E em nossos tempos, irmãos e irmãs, alimentados pela devoção a São Francisco, pela fé no Cristo Jesus, nós somos chamados a também perceber o Senhor no rosto dos marginalizados, no rosto das mulheres que são vítimas de feminicídio diariamente, que são violentadas, no rosto das crianças que são abandonadas ou mesmo abusadas, no rosto dos idosos abandonados que sofrem a falta de atenção e de carinho dos seus. É nesse rosto ou nessas expressões que nós somos chamados a contemplar hoje o rosto de Cristo, como fez São Francisco. E tenhamos por certo que cada vez que nós assim deixamos de proceder, é mais um abandono ao Senhor, é mais uma porta fechada, é mais um coração que se torna terra de Samaria, que se fecha para a graça e para a misericórdia de Deus. Portanto, meus irmãos e irmãs, ao celebrarmos a festa de São Francisco, iluminados pela palavra de Deus no seu Evangelho, nós somos chamados a irmos verdadeiramente ao encontro do Senhor, mas irmos de coração aberto para acolhê-lo. E nesse seguimento a Jesus, o qual somos chamados, Ele não nos isenta da dor,
É por isso que a palavra, ela afirma com clareza: Jesus tomou a firme decisão. Mesmo sabendo que a sua morte estava próxima, mesmo sabendo que Jerusalém era o lugar onde ele ia experimentar a morte, mas decididamente, por amor a nós, ele segue firme na sua decisão e nos convida a também seguirmos firmes no seguimento à sua palavra, seguirmos firmes, sem dúvidas, da nossa fé, daquilo que nós acreditamos, irmãos. E como dizia a primeira leitura que nós escutamos, todos nós somos chamados a nos colocarmos diante do Senhor para elevar a Ele o nosso louvor, a nossa ação de graça, como vocês estão fazendo durante esses dias do festejo, e para muitos já é comum na vida de comunidade. Mas é preciso que alcancemos ainda mais, que façamos dessa experiência do festejo, desse retiro espiritual, de fato um tempo de reanimação da nossa fé, de fortalecimento da nossa esperança, de fortalecer o nosso compromisso, o nosso sentimento de pertença à igreja, corpo místico de Cristo, que aumenta, irmãos e irmãs, em nós esse sentimento, que cresça em nós a certeza de que fazemos parte de um grande corpo, do qual Cristo Jesus é a cabeça. E é essa cabeça que deve nos conduzir. É esta cabeça que nós devemos seguir. Que o Senhor nos conceda a graça de também nós tomarmos hoje a firme decisão de segui-lo e de amá-lo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.